A NBA neste exato momento tem alguns jogadores que podem ser chamados de desempregados. Russell Westbrook, Quentin Grimes, Jonathan Kuminga, Malik Beasley, Josh Giddey, Ben Simmons e Cameron Thomas. Peraí, menos esse último, porque ele essa semana resolveu aceitar a qualify offer que o Brooklyn Nets fez pra ele. E rapaziada, ele ficou de exemplo. Cam Thomas tomou de morador. O camarão foi feito de otário, mané. O Tominha se lascou. E é sobre isso que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje com vocês, um pouquinho sobre essa escolha que alguns jogadores fizeram pra esse período na carreira, pra essa off-season, escolheram um time completamente errado, passaram por um momento muito turbulento. Na verdade, eles deram azar também de tudo que aconteceu lateralmente com outras franquias que tinham um capital e decidiram não arriscar. Alguns deles ainda vão ter essa complicação até começar a temporada regular, até chegar na pré-temporada pra ver se assina alguma coisa, ou senão vai se estender durante muito tempo, porque, cara, vai saber o que as equipes vão decidir, porque esse é um momento muito delicado, onde estamos vivendo uma nova era da NBA, onde o second apron, o segundo aval, o segundo avental, tem penalidades tão severas que todas as equipes têm medo de fazer qualquer tipo de movimento que gaste alguns milhões a mais. Olha o que o Boston Celtics fez nessa off-season, abriu mão de todo mundo que era possível, menos Jaylen Brown, Derrick White, Jason Tatum, pra poder fazer com que o time pague menos impostos e não fique congelado com escolha de draft, troca, mid-level exception, vários contratos assim que eles poderiam fazer pra temporadas futuras. Então, mano, o primeiro cara a ser feito de otário, coitado, nessa off-season foi o Cam Thomas. Eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, promete pra mim que no final desse vídeo você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai fortalecer demais o meu trabalho. E tem outras formas de você contribuir mais diretamente, caso você seja um trash talker raiz e já deixou o seu likezão também, que seria comprando uma peça como essa aqui, ó, lindona da loja Trash Talk, mano. Eu realmente estou addicted de usar as minhas camisetas porque elas são muito confortáveis, um tecido muito gostoso, de qualidade excelente. E o melhor de tudo são estampas únicas e limitadas. Os 3 modelos do Drop 3, que é do Dennis Rodman, do Jason Williams e também do Kevin Durant, quando acabar esse drop não voltará mais, então garanta a sua, porque eu quero tornar cada um dos drops exclusivos e limitados pra vocês terem uma parte do meu trabalho assim, óbvio, se agradar a vocês, de forma exclusiva e eterna, sabe? Eu piro nessas paradas. Mas enfim, sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. E primeiro eu gostaria de conversar sobre o estilo Cam Thomas, que é realmente aquele ball hog, aquele cara pontuador, aquele cara que é bom em uma coisa, mas que realmente é um estilo defasado na NBA atualmente. Porque se você olhar e comparar 2 jogadores que eu vou colocar na sua tela neste exato momento, apenas por estatísticas, por enquanto nada de valores, nem você saber quem é quem. De um lado temos um jogador que faz 18,8 pontos, 4,3 rebotes, 3,4 assistências, arremessando 39% para 3 pontos. E do outro temos um jogador que faz 24 pontos por partida, 3,3 rebotes, 3,8 assistências, arremessando 35% para 3 pontos. Só que só um detalhe, o jogador que faz 18 pontos por jogo, ele ganha 25 milhões de dólares, enquanto o jogador que faz 24 pontos por partida ganha 6 milhões de dólares. Qual dos dois você escolheria? Eu sei, alguns de vocês vão falar, obviamente, o cara que faz 24 pontos por partida, mas não é tão simples quanto apenas os números demonstram. E os 2 exemplos que estão na sua tela, de um lado é Cameron Thomas, do outro é Cameron Johnson. Cameron Johnson, que agora vai fazer parte de um elenco recheado de jogadores talentosos, um elenco muito profundo, um elenco com bastante aspirações a um provável título da Conferência Oeste, né? Por que não? O Denver Nuggets está muito forte esse ano, enquanto o Cameron Thomas não conseguiu assinar um contrato decente com a equipe que tem mais espaço na folha salarial de toda a NBA, que é o Brooklyn Nets. O Cam Thomas, assim como todos aqueles jogadores que eu falei no começo do vídeo, tem um problema que é o seguinte: ele acredita muito nele mesmo, ele sabe do próprio potencial e ele quer ser pago, ele quer o grande contrato. Só que neste exato momento da off-season, nenhuma equipe tem pra pagar o que ele quer receber. E a equipe que teria pra pagar é a equipe que ele tá. Só que essa equipe que ele tá não confia no estilo de jogo dele. Aparentemente, o Brooklyn Nets ofereceu um montante de 28 milhões por 2 temporadas para o Cam Thomas. Porém, ele achou que seria merecedor demais, sabe? Não sei se vocês lembram daquele meme do Thiago Ventura. Um pouco mais. Um pouco mais. E aí diz que as negociações chegaram a falar o seguinte: quanto que você quer? 30 milhões por 2 temporadas? Aí o Cam Thomas. Um pouco mais. É 35 milhões por 2 temporadas? Aí o Cam Thomas. Um pouco mais. Estava girando em torno de uma conversa de que ele estava interessado de 40 milhões de dólares por 2 temporadas, aproximadamente 20 milhões por temporada. Só que o Brooklyn Nets falou que esse valor é totalmente irreal. E aí, quando ele viu que o tempo foi passando, os outros times, cada um foi rumando para uma estratégia, uns buscaram veteranos, outros buscaram jovens, outros buscaram escolhas de draft, outros apenas se livraram de espaço na folha salarial para poder pensar para daqui 2 temporadas. O Brooklyn Nets
Nets foi se mexendo pouco. E na verdade o Brooklyn Nets se mexeu com o principal jogador do time que tinha restado por lá, que eu considero o Cam Johnson antes o melhor jogador daquela equipe, e sobrou o Cam Thomas lá. E eu acredito que o Cam Thomas pensou assim, cara, chegando agora um contratão desse que vai ser de duas uma, ou um jogador que vai voar, virar All-Star do nosso time, que é o Michael Porter Jr., ou ele vai ser usado para abrir espaço na folha salarial e o próximo contrato dele vai ser bem menor. E eu vou finalmente ser pago por aquilo que eu estou entregando em quadra, ou eu vou meter o pé daqui e algum time vai reconhecer todo o meu talento e eu vou levar os meus 24 pontos partida para outro lugar. Ah, detalhe, ele também não ficou muito saudável, foram 24 pontos de média em 25 jogos, então não foi grande coisa. E o desenrolar dessa história é que ele fechou com 6 milhões de dólares por uma temporada com o Brooklyn Nets. Ele tá dando all-in nele mesmo. E eu acho que essa foi uma opção do Cam Thomas, eu não optaria por isso se fosse ele, eu acho que eu tentaria fechar com aquele acordo de 2 anos, 28 milhões, ficar ali na equipe, fazer uma boa temporada saudável, tentar fazer 2 temporadas, quem sabe saudável, assinar quem sabe uma extensão quando a equipe tiver um pouco mais estável, porque o Brooklyn Nets vai ser muito ruim nessa próxima temporada, tentando desenvolver 5 calouros na mesma temporada. E infelizmente, o panorama do Cam Thomas, se ele não se dedicar mais em alguns pontos do seu estilo de jogo, do problema dele dentro de quadra mesmo, ele mesmo com 20 mais pontos por partida, não vai receber o contrato que ele almeja, que é de 20, 25 milhões por temporada, tá ligado? Não vai. Por quê? O Cam Thomas, por mais que ele tenha uma certa estatística ali, 3, alguma coisa de rebote, 3 alguma coisa de assistência, ele não é um cara pra ser o ball handler principal, pra ser o armador, o organizador de uma equipe. A defesa dele, eu não vou falar que é inexistente, mas ele é ruim defensivamente. O aproveitamento dele não tem absolutamente nada de especial, contando no lance livre, que ele tem 88% de aproveitamento, isso é excelente, mas 35% de aproveitamento para 3 pontos. Em 8 tentativas, me desculpa, mas é ruim. E 43% de aproveitamento de quadra, com volume de 19 tentativas por jogo aproximadamente, também é ruim. Então o Cam Thomas, se ele não melhorar a defesa dele, a parte de passe e também, principalmente, a parte de aproveitamento para 3 pontos, para ele servir como um segundo armador, que eu acho que é a posição de ofício dele, um scorer, aquele pontuador, como segundo armador, mas para isso ele precisa ter um bom aproveitamento de 3 pontos, beirando os 40%, ele tá preso naquela lacuna de jogadores que são considerados obsoletos na NBA. Olha o Zach LaVine, ele conseguiu ainda um último contrato grande, foi jogar lá pelo Sacramento, que aceitou em resolver essa bucha lá com o Bulls pra pegar o contrato dele, mas só que o Sacramento não consegue mais trocar o Zach LaVine pelo mesmo contrato que eles estão agora. E era muito comum, sei lá, nos anos 2000, até o começo dos anos de 2010, o pontuador puro pontuador. Carmelo Anthony foi um cara que é hall da fama por ele ser um puro pontuador. Hoje temos alguns exemplos, como eu citei, Zach LaVine, Cam Thomas, e também o Kevin Durant é um puro pontuador. Só que o Kevin Durant ele é um excelente defensor. Ele tem 2 metros e todos de altura. O Cam Thomas não. Sem falar que ele precisa remar muito. Ele precisa passar dos 30 mil pontos. Ele precisa ter aproveitamento de 50, 40 praticamente durante 8 anos aí de quadra para 3 pontos. Para ele poder colocar na mesma prateleira de um pontuador nível Kevin Durant. O que o Cam Thomas está muito longe. Então, infelizmente, o estilo de jogo, ball hog, peladeiro com alvará pra chutar, está obsoleto na NBA. E o Cam Thomas é a prova viva de um cara jovem, talentoso, bom no que faz, só que o estilo de jogo dele só não encaixa mais com o que as franquias procuram hoje na NBA. E o restante dos jogadores que estão sem contrato, que a gente citou neste vídeo, como por exemplo, o Malik Beasley, ele já está praticamente que certo que vai voltar para o Detroit Pistons. E vai ser mais um dos arremessadores aí que vão contribuir com essa franquia. Eu acho que não tem mais muito clima pra ele no Detroit, ele tá bem desapontado assim com a franquia e esse período conturbado de investigações que ele passou na carreira, mas tudo está encaminhando para que ele assine algum contrato ou que seja um contrato de sing and trade para ele assinar e ser trocado para outra franquia. O Knicks estava de olho nele e o Pacers também, mano. O Jonathan Kuminga, na verdade, ele tem um potencial absurdo de ser aquele power forward barra ala, que tem uma defesa sólida, é um pouco mais limitado ofensivamente, tá faltando alguém acreditar nele, dá tempo de quadra, entregar um contrato, só que para essa temporada eu vejo que ele vai se encaminhar a alguma coisa bem semelhante ao Cameron Thomas, de ele assinar uma oferta qualificatória, né, um qualifier offer com o Golden State Warriors, porque ele meio que tá restrito, né, ele não pode sair de lá, a não ser que o Golden State concorde em mandar ele pra algum lugar ou aceite alguma troca por ele, antes dele assinar um novo contrato, né, mas ele vai se encaminhar pra algo semelhante a isso, e quem está tendencioso a sair perdendo, né, nessa jogada toda é o Golden State, na minha opinião, porque, cara, sendo bem sincero com o Jonathan Kuminga, eu senti que ele foi segurado mesmo pelo Golden State para tentar assinar um contrato baixinho. O Quentin Grimes, pô, o Philadelphia só tem a perder não entregando um contrato pra esse moleque. Ele pode fazer parte dessa nova leva de jogadores pós-Joel Embiid e Paul George. Eu realmente acredito. Russell Westbrook, pô, cara, é triste ver como tá se encerrando a carreira do Westbrook, mano. É triste mesmo. O Josh Giddey, ele teve uma temporada boa, só que ele quer um pouco a mais, tá ligado? Tipo, Um pouco mais. do que o Chicago Bulls tá disposto a pagar. Basicamente é isso, porque o Chicago Bulls tá com vários jogadores jovens, e ele é um dos melhores dos jogadores jovens, porque ele é um dos mais experientes também. Então, pensando no futuro, eu acho que ele também deveria ficar por ali. Foi uma cidade que ele se encaixou
encaixou legal, tá jogando bem e deveria crescer junto com essa nova reconstrução do time aí no período pós DeRozan e LaVine. E o último é o Ben Simmons, que eu já fiz um vídeo sobre ele nessa off-season, eu não vou voltar a repetir, e apenas o que veio a público pra nós mais recente sobre ele é que de fato ele está cogitando a aposentadoria. Benjamin Simmons pode nunca mais voltar a jogar basquete na maior liga de basquete do mundo. Que doideira, rapaziada. Mas enfim, é isso que eu acho sobre o Cam Thomas, sobre o estilo de jogo dele e sobre todos esses jogadores que ainda se encontram na classificação de desempregados. Quero saber a sua opinião sobre o Cam Thomas aí e esse contrato de 6 milhões de dólares por uma temporada, se ele fez certo, se ele fez errado, se o Brooklyn Nets fez um moleque de otário mesmo. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui, significa que você gostou desse vídeo pra caramba, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando muito. E se você quiser ajudar mais diretamente, já sabe, Loja Trash Talk, ou se não um hypezinho aqui embaixo, ou seja membro, ou um valeu demais. Mano, qualquer ajuda é bem-vinda pra manter esse projeto de pé. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Anymore.